Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um dia de estudo aqui sobre Eva, tá? Nessa noite de terça-feira. Então eu quero compartilhar aqui com vocês uma das maiores certezas que eu tenho e que você também deve ter nessa jornada aqui na Terra, que é a missão que nós temos. Né? Nós não fomos criadas sem propósito. E Eva nos mostra isso. Eva nos ensina isso. Que a gente vai aprender um pouquinho mais disso aqui nessa terça-feira, tá bom? Pai, obrigada por esse dia, obrigada por essa noite, obrigada porque nós podemos aprender um pouco mais sobre Ti e de Ti, aprender um pouco mais com as mulheres que o Senhor criou e com as mulheres que estiveram aqui há muito tempo atrás, muito antes de nós, numa construção de relacionamento contigo, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de crescer e de aprender, né, para sermos melhores. Eu quero pedir nesse momento, Pai, que o Seu Espírito Santo visite cada uma dessas mulheres que está fazendo esse estudo aqui comigo. E peço em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, que o Senhor abra a mente e o coração de cada uma delas, que elas compreendam, que elas saibam que em Ti elas podem encontrar as respostas que por acaso elas ainda não têm, mas que é importante para a sua jornada, que elas possam encontrar segurança para uma vida diferente e especial. Essa é a minha oração em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, de 18 a 22. Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que seja uma auxiliadora idônea. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma auxiliadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Nesse trecho a gente vê como a Eva foi criada. Nesse trecho a gente vê que Deus fez tudo por etapas. Assim é a nossa vida também, né? Até na nossa vida tudo Ele faz por etapas, né? Tudo tem um momento. E é da vontade dele sempre, né? Mas nesse texto a gente percebe uma coisa muito importante. E eu quero que você saiba de uma coisa nesse momento. Você tem uma missão. Você não foi um acidente, você não foi obra do acaso, tá? No versículo 18, Deus mostra que Ele pensou na mulher. Deus pensou na criação da Eva. Ele olhou para o homem, Ele disse: não é bom que um homem esteja só. E com isso Deus criou alguém. Eva foi pensada detalhadamente, ela tinha um objetivo. Adão e Eva não eram iguais aos animais, eles não eram iguais às aves, eles não eram iguais aos frutos ou às sementes, eles eram diferentes. E tanto que Deus, ao olhar para Adão, viu que ele estava diferente de toda a criação. E com isso ele pensou em Eva, para que fosse a outra metade dele, igual na criação, igual na formação e na criação. No entanto, Eva, mesmo tendo características e atributos semelhantes ao de Adão, ela não foi tirada, criada
da areia, né? Da semente do leão. Eva não. Ela foi criada do próprio Adão. A natureza, a essência, a substância, os recursos são os mesmos do homem e da mulher, né? Nós somos mulheres, mas nós somos iguais. A única coisa que diferencia o homem da mulher são as funções. E isso é muito importante na nossa jornada. Muitas vezes, né, eu vou te falar isso aqui com muita ousadia, sim, porque eu sei que tem pessoas que concordam, não comigo, mas com a palavra, porque o que eu vou te dizer aqui não é o que eu tô pensando, não, é o que está escrito na palavra. Muitas pessoas concordam que nós somos sim diferente dos homens nas funções, mas biblicamente falando, nós somos iguais. Em qual sentido? Não nas funções, mas nós somos iguais na substância, nos componentes. Nós viemos do homem. Então, mulher, não se inferiorize, porque ser inferior ao homem não é bíblico. Não é bíblico, a palavra de Deus diz. No versículo de 21, ela diz que o Deus fez ele cair num sono profundo e dele ele fez a mulher. Então nós não somos diferentes deles. Esse é o primeiro ponto, tá? Isso eu não tô te falando para te lutar pela igualdade. Eu tô te falando isso porque tem certas coisas que não são para serem iguais. Porque Deus nos fez diferente, embora nós somos da mesma essência que o homem, que nós tenhamos vindo do mesmo lugar. Isso não é para você querer ser superior ao homem, não é isso. Mas toda vez que você olhar para o homem e se lembrar que dele você veio, que Deus fez você dele da mesma forma que ele, não se permita mais se inferiorizar. Olha a diferença. Não estou dizendo que por essa razão você deve ser superior a ele, não. E nem ele superior a você. O que eu estou dizendo é que você não deve se inferiorizar. E eu vejo muitas mulheres se permitindo, né? É um tratamento desumano, um tratamento com desrespeito, um tratamento completamente escanteado, vivendo na sombra. E não é isso que Deus tem para nós mulheres. Porque Deus, quando criou nós mulheres, né? Vamos voltar aqui no versículo 18, vou fazer uma auxiliadora para ele que seja idônea. E essa auxiliadora, né? Muitas mulheres confundem que ser uma auxiliadora é ser uma auxiliar. E uma auxiliar, a gente entende esse termo como algo muitas vezes inferior, né? É tipo assim, tem sempre o principal e a pessoa tá ali para quebrar um galho, é um quebra-galho, né? E não é o que a mulher é, muito pelo contrário. Uma auxiliadora idônea, né? Inclusive, já falei alguma outra vez sobre isso, é uma mulher que tá do lado do homem, que orienta e que aconselha. E isso só faz quem tem sabedoria e inteligência. Então você precisa, a partir de agora, se apossar da função que Deus lhe deu. E a sua função é de auxiliar. Não o seu cargo é de auxiliar, são duas coisas diferentes. Função é o que você desenvolve, é o que você desempenha, você auxilia, conduz, orienta, demonstra. Isso é a sua função, essa é a função da Eva. Foi chegar junto, foi orientar. Mas o cargo da Era não era auxiliar, ela era esposa. Isso muda tudo. Então que você entenda que você tem uma missão também. Você foi pensada assim como a Eva. Se você quer constituir a sua família, lembra da Eva. Não queira ter a mesma função que o homem, porque isso não é bíblico. Olha o que Deus fez. Nesse texto, a gente observa que Deus deu ao homem o poder. Ao homem, no caso Adão, né? A Eva não existia ainda. Deu ao homem o poder de colocar nome nos animais. Olha só, muitas vezes a gente não se empodera do nosso lugar de mulher. Muitas vezes a gente não se empodera
das nossas funções. Porque tentamos, eu já fiz isso muitas vezes, tá? Tentamos muitas vezes competir com o homem, ter o lugar do homem, ter as funções do homem. E quer que eu te diga uma coisa? Não é o que eu tô falando, tá? É a Bíblia. Não queira, não queira. Sabe por quê? Porque não foi para isso que Deus nos fez. Assuma o seu papel, sim, a sua liderança, sim. Assuma o seu lugar de aconselhar, de orientar. Mas tem certos trabalhos que não cabe a você, você tem que aprender a descansar. A gente vai ver mais à frente, né? Que Adão foi um frouxo. Adão foi um frouxo, tá? A gente vai ver lá na frente o que a Eva fez e que fez o Adão ser um frouxo. E não é isso que Deus quer de nós. A gente vê hoje em dia uma sociedade completamente destruída e detonada porque homens e mulheres perderam e esqueceram as suas funções. Então eu tô aqui falando para você, mulher, você tem uma missão. Você foi criada por Deus como um objetivo, então não se permita ser inferior, ser destratada, desrespeitada de jeito nenhum, porque você não tem diferença do homem. Deus criou o homem da mesma forma que fez você. Ele viu o homem, Deus viu o homem e viu que ele estava só e ele criou você, porque ele sabia que você ia ser algo maravilhoso na vida dele. E ele sabe que você é algo maravilhoso nesse mundo. Então nunca se permita ser inferiorizada de jeito nenhum. Mas assuma o seu papel de uma forma muito firme. Primeiramente, por causa daquele que ele fez. Segundo, porque você é importante. E isso tem que entrar na sua cabeça. Não acredite que ser uma auxiliadora é alguém que está abaixo do homem. Não é isso. Ser auxiliadora é uma função de extrema importância. E você precisa se lembrar disso. Eva foi criada, você também foi. Tá bom? Você foi criada com uma função, então desenvolva a função que Deus lhe deu. Não queira competir, se desgastar com aquilo que não é para você, mas que você consiga desenvolver de uma forma extraordinária aquele papel que Deus colocou na sua vida. E que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda daquilo que Deus tem planejado para você. E eu tenho certeza que da forma dele, no tempo dele, tudo vai fazer mais sentido e Deus vai te conduzir, né? Da mesma forma que ele conduziu a Eva também. Eva era 100% dependente de Deus, ela não tinha um referencial feminino, ela dependia 100% do Senhor. E você deve depender 100% do Senhor e entender que ele colocou em você uma missão, tá certo? Então que Deus te abençoe e que em Deus você consiga entender que homens e mulheres são importantes. Homens e mulheres são imagem e semelhança do Senhor. Homens e mulheres são iguais na sua natureza, mas são diferentes nas suas funções. E isso é bom para nós, tá bom? A gente não precisa estar se desgastando com coisa que não nos compete. E a gente vai ver que isso é bom para nós. E Deus vai cobrar cada um aquilo que Ele colocou para cada um fazer, tá? Para ver se cada um desempenhou aquilo que ele colocou ou não. Tá bom? Então que Deus te abençoe muito nesse dia, tá? E que você tenha realmente um início aí de semana diferente e forte no Senhor, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus. E amanhã a gente volta, tá? Tchau, tchau.